Paz seja convosco, amém. Glória a Deus. Hoje então, como eu falei antes no vídeo, que eu mandei lá no grupo, hoje nós temos uma palavra sobre um tema que é muito importante, que é tentação. Você que tem tua Bíblia aí, abre lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago 1:13. Diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Feche os teus olhos aí, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco. Esse tema, irmãos, que é tão importante. Jesus foi tentado. Não pense que você não vai ser. Jesus foi tentado. Amém? As crianças, desculpa, as crianças podem ir com as profs, esqueci das crianças, vai lá, galerinha, pode ir, quem quiser, né? Glória a Deus. Agora sim, fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Eu venho te pedir, Senhor, que cada um de nós que está aqui, Senhor, que a tua semente, Senhor, nessa manhã caia em terra boa. Nós sabemos, Jesus, que tu foi tentado. Tu eras santo, tu não tinha pecado, tu não tinha desejos maus, mas mesmo assim tu foste tentado pelo diabo. E assim, Senhor, nós somos tentados pelo diabo, somos tentados pelos nossos próprios desejos, como diz essa palavra. Eu venho te pedir, Deus, que nesta manhã tu dê clareza, nesta manhã, Espírito Santo, tu revele a cada um, Senhor, no íntimo do seu coração, Senhor, para que possa haver um aprendizado, para que possa haver uma mudança, para que possa haver um posicionamento, para que possa haver discernimento, para que nós possamos vencer todas as tentações que nos são colocadas e possamos, Senhor, honrar o teu nome através disso. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, essa palavra de Tiago, ela vai falar sobre tentação. Um pouquinho antes, até quando eu estava estudando o texto, se você for ver no versículo 12 de Tiago, na minha Bíblia fala de provação, mas tem algumas traduções que falam de tentação também. E aí eu achei um pouco... Eu fui olhar no original, no hebraico, realmente são coisas separadas. No versículo 12 ele fala de provação, de ser aprovado. É aprovação no sentido da pessoa passar por provas, por dificuldades e vencer. Do versículo 13 em diante, foi o que nós lemos, vai falar de tentação especificamente. E aí, irmãos, quando fala de tentação, é algo que vai agir dentro de nós, enquanto a provação é algo que vai vir e que nós temos que resistir uma luta, uma dificuldade, que nós temos que permanecer firmes na fé, que nós temos que manter firmes a nossa confiança no Senhor, para passar por uma luta, por uma adversidade financeira, por uma tempestade que está acontecendo na nossa vida. A tentação é algo que vai agir contra aquilo que é certo e errado diante de Deus. A tentação é algo que vai nos levar, vai nos conduzir a tentar nos separar de Deus, a tentar nos levar a pecar. E acho que foi um dos primeiros temas, né, para os líderes de célula que eles tinham que passar nas células, era uma mensagem sobre tentação. E aqui, irmãos, hoje eu quero dividir a questão da tentação. Até fiz uma pequena imagem no chat para
para a gente poder visualizar isso bem. Deixa eu ver aqui que eu mandei para a Nath. Consegue abrir, Nath? Não? Nossa internet aqui hoje dá claro, né, nos deixou na mão. Se conseguir, só me avisa aí. Eu mandei para duas, é o que fala inclinação interior ali, é o primeiro. Porque, gente, antes são 5 estágios que tem, e eu queria focar muito nisso nessa manhã, para a gente entender como funciona esse processo no nosso interior. Porque a palavra diz, né, que começa com um desejo e termina com morte. Então são cinco etapas que acontecem, né? Não Jesus veio apareça aqui, né? E o primeiro deles então é o desejo. A palavra fala ali na carta de Tiago que diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo. O que é desejo, irmãos? Como está ali, é uma inclinação. O desejo é algo que gera algo em nós. Mas existe o desejo que é controlado e desejos bons, né? Você tem desejo de comer, você tem desejo de fazer exercício físico, alguns mais, outros menos, mas a gente tem desejos que são bons, desejos de fazer o bem para as pessoas, desejo de colaborar na vida de alguém, de colaborar na obra do Senhor na terra. A gente tem desejos bons, mas existem desejos maus. O que é um desejo mau? É tudo aquilo que vai desagradar a Deus, é tudo aquilo que vai levar a algo que vai nos afastar de Deus. Esse desejo é o que nós temos que lutar. E, gente, a primeira etapa é o desejo. A primeira etapa que nós temos que vencer é aqui. É aqui que você vence a guerra. É você controlando os seus desejos. Não é você já estando com um desejo descontrolado dentro de você que você vai vencer a guerra. É controlando os seus desejos. E aqui, quando para ele ir para uma próxima etapa, que vai ser a etapa da sedução, que a Bíblia diz que o desejo seduz. Esse desejo ele passa por uma fase onde ele começa a governar na tua vida, onde aquele desejo de algo que vai te separar de Deus, que vai te fazer algo que vai desagradar a Deus, e que muitas vezes pode levar a ruínas em diversas áreas da vida, não só o desagradar a Deus, que é o principal, mas pode levar a ruínas na saúde, no casamento, na vida financeira, na tua reputação, em várias coisas. Esse desejo, quando ele não é controlado, ele começa a governar, ele começa a bagunçar a nossa mente, e ele passa a ir para a próxima etapa, que é a sedução. Você ter um desejo e você controlar, e você não deixar com que ele governe na tua vida. Eu vou dar um exemplo bem simples. Tem alguma situação na tua vida em que tu talvez falhou, sei lá, vamos pensar na tua empresa, na empresa lá que tu é funcionário. Tu falhou em algo. E quando alguém vem te pedir satisfação, vem um desejo de contar uma mentira. Porque contando a mentira, tu te safa talvez de algo que pode acontecer. Tu dando uma distorcidinha na história, tu pode te aliviar um pouco do teu lado. Esse é um desejo, irmãos, natural que a gente vai ter como instinto até de defesa. Agora, executar o desejo de contar uma mentira ao invés de falar a verdade para nos beneficiar em algo, aí, gente, e às vezes isso pode ser em fração de segundos. Se a gente não está bem, se a gente não está firme, e aí nós vamos falar um pouco sobre isso também, se nós não estamos com a nossa vida alicerçada em Deus, se nós não estamos buscando a Deus, como que a gente vence a carne? Lá em Gálatas está escrito: vivam uma vida pelo Espírito e de forma nenhuma satisfarão os desejos da carne. Então, quando eu estou vivendo uma vida com Deus, quando eu estou vivendo uma vida no Espírito, a minha carne ela não tem força para se satisfazer. Só que se eu começo a me afastar de Deus, se eu começo a não buscar as coisas de Deus, automaticamente as coisas da carne começam a ganhar força. E aí aquela convicção, talvez que eu tinha num desejo numa posição de que eu não deveria mentir,
Se a minha carne começa a se fortificar de novo, porque o meu espírito está começando a enfraquecer, quando vê, aqui, isso, gente, de novo, é em frações de segundo, a sedução acontece, que é a segunda etapa, e a sedução, ela vai nos levando rapidamente para as próximas etapas, que é o pecado. E aí, gente, a sedução, eu coloquei aqui, ela é uma isca. Botei até um desenhozinho ali, né, não sei se alguém aqui gosta de pescar, mas o peixinho tá lá, né? Ele viu lá de longe uma minhoquinha lá, e aquilo é o quê? Uma isca. E para ele, para o peixe, é um alimento, é uma coisa bonita a princípio, né? E é isso, gente, o desejo, se nós não controlamos o desejo e nós permitimos que vai para a próxima etapa, que é a sedução, a gente já está num passo mais difícil de interromper o ciclo que vai ir para o pecado. Por quê? Porque a sedução, irmãos, eu até anotei aqui, a sedução é onde o desejo encontra uma narrativa, uma proposta ou uma imagem. Vamos falar juntos. Uma narrativa, uma proposta e uma imagem. De novo, narrativa, proposta ou imagem. Três coisas. Nós vamos usar alguns exemplos bíblicos para ilustrar isso bem. Quando eu não consigo interromper o ciclo de desejo na minha vida, esse desejo passa a ser um desejo descontrolado, o desejo começa a governar a minha vida, esse desejo ele vai buscar na sedução algo que vai entregar algo para ele. E a próxima etapa depois da sedução é a concepção, é o consentimento, é eu na minha mente dizer ok, vai e faz. A sedução, irmãos, é uma narrativa, é uma imagem e pode ser uma proposta. E aí ela precisa encontrar um desejo já desalinhado, um desejo já governando. Aí a sedução, ela pega. Vamos para um exemplo bíblico de alguém que conseguiu vencer. José. Você sabe a história de José? Foi vendido pelos irmãos, foi para a casa de Potifar, que era um homem rico, e Deus começou a abençoar a casa de Potifar através de José. E José disse o quê? Tu está indo tão bem que tu pode administrar tudo. Ele disse, só essa é minha esposa, é a única coisa que tu não pode administrar, de resto está tudo sob o teu governo. E aí o que acontece? A mulher de Potifar se apaixona por ele. A Bíblia diz que era uma mulher bonita, e José jovem. E você acha, irmãos, que ele não tinha desejos carnais? Era um cara, pega a história dele, ele era escravo, ele tinha desejos, mas ele controlava esse desejo, ele não deixava esse desejo governar ele. E aí chega um momento na vida dele, onde ele recebe uma proposta. E quando, irmãos, o nosso desejo está desalinhado, está governando, nós permitimos que a nossa carne ganhou força a tal forma em que o desejo está governando já, quando vem a proposta certa, o pecado acontece. E aqui, irmãos, ela disse, te deita comigo. Só que ali, irmãos, existia alguém que não tinha deixado o desejo governar. E ele disse que não. E a palavra diz que a partir daí, ele não ficava mais na presença dela. Ele tomou uma atitude de santidade que era não ficar perto dela mais. Mas um dia, né, não tinha ninguém, e ela foi lá e atacou ele. E a palavra diz que ele não ficou testando a carne dele, dizendo, não, pode ficar aqui perto de mim, se insinuando que eu vou vencer. A palavra diz que ele tentou sair correndo, e saiu, e ela pegou o manto, a capa dele. E aí, como ela tinha sido ali humilhada na situação onde ela tinha um desejo errado muito grande, mas ele venceu, porque ele não deixou o desejo governar, ela grita, ela diz que ele estava tentando abusar dela, e ele injustamente é preso. Sofre uma consequência pela atitude dele de santidade. Mas lá na cadeia estava o propósito de Deus dele ser governante. Sempre que você vencer o desejo, você vai governar. Se você não deixar o desejo de vencer, o desejo de governar, Deus vai te colocar em lugar de governo. Deus vai te colocar em lugar de destaque. E foi o que aconteceu, mas ele teve uma proposta. Não foi o que Satanás disse para Jesus também?
Se te prostrado me adorares, eu vou te dar tudo. E Jesus respondeu à altura. Aí eu vou pegar um exemplo de alguém que não venceu. Davi, irmãos, ele tinha um desejo descontrolado já. Davi tinha um desejo que já estava governando o coração dele. E aí Davi vê uma imagem. O que ele viu? A mulher lá tomando banho. E aí, irmãos, quando a Bíblia fala no contexto aqui de imagem, cria-se, para nós justificarmos o pecado, a gente cria uma narrativa. O Espírito Santo, ele sempre vai falar com você. Ele sempre vai dizer, não faz. Ele sempre vai colocar um peso. Enquanto você estiver firme com Deus, irmãos, a palavra diz lá em Efésios que existe um processo em que, primeiro, quando a gente deixa a carne começar a reinar, não buscar Deus, começa a se obscurecer os nossos olhos, a gente perde a visão, o coração se endurece e vem a depravação. Então existem estágios. Se você está firme com Deus, o Espírito Santo vai te alertar, o Espírito Santo vai te falar. E Davi, ele já tinha deixado o desejo vencer. E o desejo naquele momento encontrou uma imagem. E aí, irmãos, quando o pecado vem, a gente começa a construir narrativas na nossa mente, porque o Espírito Santo nos diz que é errado. A gente começa a construir narrativas justificando que aquilo é certo. E Davi deve ter construído a seguinte narrativa na mente dele: eu sou rei, eu posso ter tudo, por que eu não posso ter aquela mulher? Quando nós, irmãos, estamos diante da sedução, a nossa mente, a nossa parte pecaminosa do nosso ser, ela começa a construir narrativas de não é tão errado assim fazer isso, não é tão errado assim fazer isso lá diante lá do governo, diante do fisco, não é tão errado assim, todo mundo faz. Entende, irmãos? A nossa mente, a nossa parte pecaminosa que quer algo que desagrada a Deus, lembra? Luta de carne e espírito sempre dentro de nós. A parte que quer as vontades da carne, ela começa a construir narrativas de que aquilo não é tão errado assim. Vocês lembram da história de Adão e Eva? Deus diz assim: tem 54 milhões de árvores aqui, podem comer de todas, menos dessa aqui, só essa não pode. Irmãos, não eram 50% das árvores que não podia, era uma apenas. Mas qual que a nossa carne quer? Aqui não pode. E estava lá. Irmãos, aquela árvore, ela não tinha sentido nenhum. Talvez podia ser, algumas pessoas falam que era uma maçã, a Bíblia não fala que era uma maçã, mas podia ser podia ser uma uva, podia ser uma maçã, podia ser uma pera, podia ser qualquer coisa que nós comemos hoje. Não era esse o sentido. Não era uma árvore com um antídoto mágico que ia fazer eles ganhar asas, qualquer coisa assim. Era simplesmente aquilo estava lá por um propósito. Aquela árvore era aquilo que não podia. Aquela árvore representava o que não podia ser feito. E Deus sabia que quando o homem deixasse a carne começar a governar, aquela seria a queda dele. E assim, irmãos, é conosco. Eva começou a olhar aquela árvore. Não pense, irmãos, que a culpa foi só da serpente. A serpente deve ter ido no exato momento onde já existia um desejo descontrolado, onde ela já tinha se seduzido, já tinha dito: nossa, por que será que Deus disse que não dá para comer dela mesmo? Porque nós vamos ter conhecimento, porque não sei o que, porque nós vamos morrer. Mas será mesmo? Ela possivelmente, irmãos, começou a criar narrativas na cabeça dela, até que ela recebe uma proposta, uma narrativa nova. E aí a serpente diz: o que Deus disse? Não, Deus disse que nós íamos morrer. E a serpente diz o quê? Não, vocês vão ficar igual a Deus. Não é bem assim. Irmãos, é exatamente isso que o pecado, que a nossa carne faz na nossa mente. E muitas vezes é o próprio Satanás que faz. Muitas vezes é ele que alcança a nossa mente de alguma forma. É ele que manda um emissário para nos fazer algo, para nos colocar numa situação de pressão.
acontece, irmãos. A tentação, ela pode vir do diabo, como foi com Jesus, mas ela pode vir dos nossos próprios maus desejos. E a serpente, ela foi lá e fala e convence ela, que é a próxima etapa, que é o consentimento, que é o quê? É uma decisão interior. Eu quero. A minha Bíblia usa o termo concepção. Concepção, irmãos, vem da palavra gerar, de filho, de gestação. Então, nesse momento onde nós passamos pelo desejo, o desejo desenfreado gerou uma sedução, e veio uma proposta, uma imagem ou algo, nós vamos para a etapa de decisão. E quando nós consentimos com algo errado, isso já é gerado. E aí a palavra diz, usa inclusive o termo, depois dá a luz ao pecado, ou seja, nasce o pecado. Mas Jesus disse que não era o ato em si. Jesus disse, a lei diz, não adulterarás. E Jesus disse o quê? Quando tu na tua mente tiveres pensamentos impuros em relação a alguém, ou seja, já passou pelo desejo, já gerou, e na mente já tem um pensamento impuro, tu já pecou. Por quê? Porque talvez aquele pensamento impuro que Jesus falava de um homem em relação a uma mulher, ou de uma mulher em relação ao homem, talvez aquela pessoa não consiga efetivamente realizar o ato sexual com a pessoa, porque talvez uma mulher casada, um homem casado, talvez não vai acontecer. Mas se isso foi gerado, se isso foi concebido, a palavra fala, na mente, já é pecado. Por quê? Porque passou pela etapa do desejo, que ainda não é pecado, porque aceitou a sedução e já na mente pecou. E aí, talvez Davi já conhecia Batseba, e talvez ele já tinha pecado aqui contra ela. E aquele dia ele teve a oportunidade de pecar fisicamente. Judas, irmãos, para mim é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Porque Judas, né? Inclusive Judas no jogo, né? Judas saiu uma jogada no jogo esses dias aí, e Judas teve uns comportamentos meio estranhos no jogo, né? Diz ele que foi para dar mais emoção lá, né? Mas Judas, irmãos, não sei se todos sabem, mas tem um trecho da Bíblia que já menciona que Judas tinha um caixa 2, fazia algumas retiradas. Fala que ele questiona lá muitas vezes por que estão gastando esse dinheiro todo nisso, por que lá a mulher que colocou, né, um perfume caro sobre Jesus, por que isso não era dado aos pobres? Você acha, irmãos, que Judas estava preocupado com isso? Judas estava preocupado em enriquecer. Judas estava preocupado não com a missão que tinha sido dada a ele, mas que existisse dinheiro para que eles conseguissem, talvez, criar uma revolução contra Roma, talvez ele ficar rico, não sei. E Jesus bota onde Judas trabalhar? Qual era a função de Judas? Cuidar do caixa do ministério de Jesus. Irmãos, Deus deu para Judas a oportunidade de ser curado. Porque se Jesus tivesse deixado Judas longe, Judas ia para o inferno e não ia ser curado. Jesus precisou colocar ele para ser tentado ali e para ser curado ali. Você acha que Jesus não via? Jesus não sabia quando Judas tirava lá um pouco de dinheiro do caixa? Você acha que Jesus não sabia, irmãos? Isso é óbvio que sabia. E quantas vezes talvez Jesus chamou Judas num canto e falou, e disse, e falou, e explicou. E aí, irmãos, aquilo que era um desejo ardente de Judas, de ter dinheiro, de ganhar algo, em algum momento veio uma proposta. E diz, olha, se só tu nos indicares quem é Jesus, onde ele está, para que a gente possa aprendê-lo, tu vai ganhar 30 moedas de prata.
Era bastante dinheiro, irmãos. Hoje seria bastante dinheiro. E Judas, ele se vende, ele concebe e ele gera um pecado, porque existia um desejo muito grande que não tinha sido tratado, que não tinha sido vencido, que recebeu a sedução, a proposta, que concebeu e deu à luz ao pecado. E a palavra diz que o desgosto dele foi tão grande quando ele viu o que ele tinha feito, que não deu nem muitas pessoas na Bíblia erraram e se arrependeram. O caso de Davi, né? Se arrependeu, foi mencionado depois várias vezes como homem de Deus. Mas Judas, irmão, o peso foi tão grande que ele fez o quê? Se enforcou. Se nós não controlamos, tem uma música que eu gosto bastante que ela diz: se não controlo os meus delírios, também posso me enforcar. E é isso, irmãos. Nós temos que controlar o desejo. Nós temos que controlar. E quando você vê que algo na tua vida começa a ficar errado, que um desejo que você não tinha mais por algo começa a nascer de novo, isso é um sintoma muito forte de que você está buscando um pouco Deus, de que você está deixando de viver pelo Espírito. Lembra em Gálatas: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando você tem lá um fruto do Espírito, que de repente na tua vida não falava mais, talvez você era uma pessoa super explosiva, e isso era algo teu, e que o Espírito Santo gerou, destacou aquilo, de repente gerou um fruto de domínio próprio, de mansidão. Mas se em algum momento você vê que isso começa a voltar de novo, que a tua boca que não falava mais palavra suja, que o teu pensamento que não pensava mais no duplo sentido das coisas quando alguém falava algo, ou da tua boca não saía mais coisas ruins, começa a sair, irmãos, é sinal de que precisa haver arrependimento, é sinal de que precisa dobrar o teu joelho e pedir perdão para Deus pelos teus pecados, pelo caminho que você está seguindo, e buscar a Deus de novo, irmãos, e buscar a palavra, e louvar, e orar, e clamar, e talvez até pedir ajuda, para que você possa vencer. Porque o último, a palavra fala que é o pecado, então a ação errada, e é a morte. O que é a morte? É a separação. Quando nós pecamos, nós somos separados de Deus. Lembra Jesus na cruz: Pai, Pai, por que me abandonaste? Quando ele recebe o pecado da humanidade sobre ele. E assim, irmãos, é conosco. Quando nós pecamos, imediatamente a gente sente que Adão e Eva sentiram vergonha, se esconderam de Deus, foram fazer folhas para eles, né? Roupas para eles, e isso acontece, a gente se afasta de Deus. A morte que o pecado gera é uma separação, é uma morte espiritual, e é aí que precisa haver arrependimento para que a gente possa voltar para Deus. E aí, irmãos, o nosso coração se endurece, a gente perde a comunhão, e na maioria das vezes, até essa semana teve uma noite que uma cliente ligou lá, que não tinha conseguido entrar no país, daí eu não dormi mais, né? E eu fiquei umas 2 horas, e aí estudando sobre isso, né? Quando que o nosso pecado ele tem consequências e quando ele não tem consequências? A palavra diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, tem consequências. E aí busquei vários textos e cheguei à seguinte conclusão: que existem poucos casos na Bíblia, mas existem, de pessoas que pecaram e que se arrependeram e que Deus não deixou nenhuma consequência acontecer. Aparentemente, pelo menos não está escrito na Bíblia, mas poucos casos. Existem casos onde Deus atenua a consequência. Lembra da história de Davi, quando Davi fez o recenseamento? Davi manda contar o povo. Davi estava no auge do reinado dele. E Davi tem uma ideia: vou contar ao povo para ver quantos nós somos, quantos soldados. E aí um dos conselheiros de Davi diz: rei, não faz isso é uma loucura. Porque era Deus falando para ele: não faz. Deus está te dando todas as bênçãos que tu tem, tu não precisa quantificar o povo para ver quanto tu é poderoso, tu é forte, porque esse era o desejo dele. Ele quis saber quanto ele estava poderoso, quanto ele estava forte.
E aí Davi vai, manda contar, e aí Deus vem. E Deus diz, né? Deus ainda dá 3 opções para Davi: olha, eu vou te castigar. E eram 3 castigos pesados. Deus diz: pode escolher um. E Davi diz: não, eu prefiro a mão de Deus. E aí a palavra diz que Deus já tinha matado 70.000 pessoas pelo pecado de Davi, e que o anjo estava lá para destruir mais, e que Davi estava lá, tinha se arrependido, e Deus diz: não, chega, tá bom. Deus diminui a consequência. E existem outros casos. Vamos pegar o caso de próprio Davi, assassinato e adultério. Deus diz o quê? O menino vai morrer. E morreu. Davi ficou lá dias clamando: Deus, não deixa ele morrer, faz comigo, blá, blá. A criança o quê? Morre. Aí Deus diz o quê? A espada jamais vai se apartar da tua casa. Continua Israel em guerra para sempre, até Jesus voltar. Olha lá, consequência. E Deus disse que na casa de Davi teria problemas na área sexual, e teve irmão estuprando irmã depois que matou o outro. O que Davi fez aconteceu na família dele. Aí você vai dizer: pastor, mas Davi se arrependeu. Davi escreveu o Salmo 51 depois, que é lindo, e Deus cita Davi centenas de vezes como o meu filho, como alguém segundo o meu coração. Quando Deus vai citar um rei que estava agradando ele dizia como seu predecessor Davi, pelo amor de Davi. Deus cita Davi o tempo inteiro. Mas por que Deus permitiu que as consequências acontecessem? Por que Deus permite que muitas vezes as consequências aconteçam sobre a nossa vida, mesmo nós tendo nos arrependido verdadeiramente? Primeiro, porque o pecado tem a consequência, não é Deus. O pecado gera consequência. E irmãos, por que Deus estanca muitas vezes e não permite ou atenua? Porque é a vontade soberana dele. Mas todas as vezes, irmãos, que as consequências do pecado aconteceram na vida das pessoas, na vida da nação de Israel, muitas vezes Deus trabalhou através das consequências. Deus curou através das consequências. Deus sarou através das consequências. A gente estava estudando Reis, agora terminamos essa semana, 2 Reis, lá no grupo da Bíblia. E a palavra diz que desde Davi, depois veio Salomão. O que Salomão fez? Pecou, adorou outros deuses, e aí Deus castiga o povo, separa a nação em reino do norte, reino do sul, Judá, Israel. Todos os reinos do norte, todos os reis, até eles serem destruídos, pecadores. Os reis do sul, a grande maioria pecadores, com exceção de Josias, Ezequias, a grande maioria grandes pecadores. E chega um momento, irmãos, que Deus diz: Israel foi destruído, e Judá, que era a geração da linhagem que teria que chegar em Jesus, Deus diz: eu também vou destruir eles. Por quê? Qual era o pecado de Israel sempre? Adoração a outros deuses, adoração a outros deuses, adoração. Deus vinha, destruía o povo, fazia o quê? Voltavam, adoravam outros deuses, botavam dentro da igreja, como se nós estivéssemos aqui uma imagem do Buda, uma imagem de outras coisas aqui, e nós viéssemos aqui adorasse outras coisas e não a Deus. Eles fizeram isso várias vezes, até que Deus cansou. E Deus faz o quê? Manda eles para Babilônia. Eles são atacados, são destruídos, os que não são mortos são levados para Babilônia, e eles ficam cativos por 70 anos, irmãos. 70 anos. E sabe o que acontece em 70 anos, irmãos? Os que estavam vivos, os que vão ficar vivos depois de 70 anos, eram crianças quando aconteceu. Na época, viviam mais ou menos isso aí, 80 anos mais ou menos, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Para Deus tirar o pecado da adoração de outros deuses de Israel, Ele teve que varrer uma geração inteira. E depois que Ele varreu, Ele fez eles voltar para Israel e fez eles fazer uma nação de novo. E nunca mais, irmãos, nunca mais você vai ver Israel pecar nesse sentido. Qual foi o pecado que Jesus veio corrigir em Israel? Soberba, adoração religiosa, sacrifícios, falsidade, conexão que não era verdadeira com Deus, era falsa, era só. Isso Jesus veio corrigir. Ele não achou Baal dentro lá do templo, não achou. Às vezes, irmãos, a consequência do nosso pecado, que Deus trabalha em nós, é para verdadeiramente tirar da nossa vida o pecado. Nunca mais, irmãos, depois de 70 anos, se ouviu eles adorar outros deuses. Não.
esse pecado. Talvez existiam casos isolados, mas a Bíblia não relata. A Bíblia relata outros pecados. Quando Ageu é enviado para corrigir lá o povo, ele diz que o templo estava destruído e eles estavam cada um preocupado com a sua casa. Não tinha, irmãos, adoração de outros deuses. Porque naqueles 70 anos de sofrimento, de consequência do pecado da nação, eles foram curados. Às vezes, irmãos, é isso que nós precisamos na nossa vida. O nosso próprio pecado e as consequências que ele gerariam, muitas vezes esse sofrimento que gera, é o que nos cura. É amargo? É. Às vezes a gente levou uma aluna no posto de saúde na praia, ele estava mal, estava com muita dor no ouvido, daí o médico disse, vou te dar aqui um remedinho, ou posso te dar uma injeção, e aí, uns minutinhos tu tá bem. Da mano disse, pode ser injeção, né? E aí não conseguia caminhar depois da injeção, né, na mão. Mas, deu uns minutos, estava bem. Irmãos, a disciplina de Deus sobre nós, ela nos gera cura. Muitas vezes ela é dolorosa, mas ela gera cura. Então, irmãos, o desejo, acho que tem outro slidezinho ali. Então, o desejo aponta, tá ali? Tá, né? O desejo aponta, e é essa etapa que nós temos que vencer. E aqui como que a gente vence? Buscando as coisas de Deus, buscando as coisas do alto. Você estando no culto aqui hoje, você pode ter certeza, o culto vai te fazer sair daqui mais forte, para vencer um desejo. Mas a palavra do pastor não foi de desejo, falamos um dia sobre casamento, sobre vida abençoada no casamento. Eu vou conseguir, naquele dia sim, você veio, você orou, você adorou, você teve um momento de comunhão com Deus, com os irmãos, isso te fez mais forte. Agora, no dia que você decidiu não vir para o culto, porque a tua carne venceu, não porque você estava na praia, com um cristão, ou com outro compromisso, a tua carne venceu aquele dia. Naquele dia, tu deu abertura para que outras coisas acontecessem. Irmãos, a nossa vida são decisões. E o desejo, ele só é controlado quando a gente fortalece o nosso espírito. Um dia que você está sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar na tua casa, mas você vai lá e faz igual. E aí aquele dia, tu é fortalecido, tu é abençoado, aquele dia Deus te entregou uma palavra viva na tua vida. Quantas vezes eu fui no culto sem vontade, às vezes destruído por algum problema que estava acontecendo naquele dia, Deus me entregou uma palavra de vida. Então, o desejo aponta, ele vai te mostrar, e aí, aqui é a principal arma que nós temos que vencer aqui. A sedução convence, mas a sedução, irmãos, a proposta, como eu falei, a narrativa ou a imagem, ela só vai dar continuidade para o convencimento se eu tenho um desejo que está descontrolado. Jesus foi tentado, mas o desejo dele estava alinhado, ele não caiu. Davi, quando foi seduzido com a imagem, o desejo estava descontrolado. José estava controlado. Assim nós vamos ver vários exemplos da vida. Então, a vontade consente, e aqui o pecado já foi gerado, concebido, e ele dá luz à execução. E depois, nossa, ficou meio fantasmagórico, né? E a morte encolhe. A morte, irmãos, como eu falei, é a separação. E muitas vezes é a morte até de um relacionamento. É a morte muitas vezes de um sonho, de um projeto, de um plano que Deus tinha para ti, mas que o pecado muitas vezes não deixa acontecer. 1 Coríntios 10, 13. Para nós encerrarmos, nós vamos orar. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, irmãos, ninguém de vocês, nem eu, vai ter uma tentação sobrenatural. Ela é comum a todos. A tentação que eu tenho, outros têm, talvez em algumas áreas mais, outras menos, mas é comum aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Aqui, irmãos, eu quero deixar claro algo. Se você viver uma vida de qualquer jeito, não é assim que você vai conseguir vencer. Se você estiver vivendo uma vida com Deus, Ele não vai permitir
chegar na tua vida uma tentação que tu não possa suportar? Eu vou talvez dar, não sei se vai ser um bom exemplo, mas talvez para ilustrar. Alguém que é novo na fé, novo, se batizou aqui no último batismo, tá dando os primeiros passos na fé, ainda não teve experiências tão grandes com Deus, tem raízes mais rasas ainda, e essa pessoa está com um problema financeiro muito grande, gigante, que talvez, sei lá, precise de um dinheiro, talvez para um remédio do filho não tem. Eu creio, irmãos, que essa pessoa que está numa caminhada, vivendo uma vida com Deus, mas que ainda não tem uma estrutura, Deus não vai permitir vir uma tentação naquele momento para aquela pessoa, sei lá, com uma proposta financeira e que ela vai cair. Agora, para alguém que já tem uma caminhada na fé grande, aí vai vir uma proposta que ele vai ter que justificar as raízes, a profundidade, o tempo com Deus que ele já tem. É isso, irmãos, que eu entendo dessa palavra, que enquanto nós estivermos no caminho, Deus só vai permitir chegar na tua vida tentações que tu possa vencer, no nível de crescimento, de maturidade que tu já tem com Deus. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então, meus irmãos, busca Deus, não tem erro. Enquanto você estiver buscando uma vida com Deus, nós vamos ter momentos que desanimam, vamos ter momentos onde a gente passa por lutas, né? Às vezes precisa alguém, um irmão, dar uma sacudida, dar um abraço, né? A gente precisa de algo especial, vai ter momentos sim, irmãos. Mas a palavra diz que enquanto nós estivermos em Cristo, né? Enquanto nós estivermos no Espírito, nada da carne vai conseguir nos vencer. 1 João 2,16, só que eu esqueci aqui de fazer, que vai falar sobre a cobiça da carne, que são todos os desejos maus, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A palavra diz que tudo isso passa, mas quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Enquanto você buscar e fizer a vontade do Senhor, você vai permanecer para sempre. E para sempre, irmãos, é uma eternidade com Ele. Amém? A gente coloca de pé, nós vamos orar. Deus, desejo que enquanto você governar não é um problema, mas se ele começar a governar vai virar problema, porque ele vai encontrar em algum momento a sedução, que é uma proposta, uma imagem, uma narrativa, e que se um desejo descontrolado encontrar a proposta certa, a sedução certa, ele vai te conceder e depois vai dar os pecados. Feche os teus olhos aí. Essa palavra, ela não é só para hoje. Talvez hoje ela fale no teu coração de algo que você já está vivendo. Talvez você está vivendo um esfriamento espiritual. Talvez essa palavra do Espírito Santo foi te revelando que tu precisa mudar, que tu precisa te posicionar de novo. Talvez que você precise pedir perdão para Deus agora nessa oração. Dizer, Deus, um monte de coisa começou a acontecer que não é da tua vontade. Então eu quero te pedir perdão hoje, Deus. Eu quero te dizer, limpa o meu coração de desejos maus, de desejos errados. Coloque em mim, Senhor, de novo, uma vontade de te adorar, uma vontade, Senhor, de ir na tua casa, uma vontade de ler a tua palavra, de orar, de jejuar. Irmãos, jejum é uma ferramenta poderosa para vencer a carne. Se você não tem costume de jejuar, jejua. É uma ferramenta muito poderosa para você vencer os teus desejos da carne. Mas te posiciona nessa manhã, irmãos. Eu sei que essa palavra vai gerar vida não só para hoje, ela vai gerar por muitos anos na tua vida. Porque você tem entendimento de como funciona o mecanismo da nossa carne. E um dia você entregou a tua vida para Jesus. E quando você entregou a tua vida para Jesus, você destronou a tua carne. E você colocou Deus no trono. Mas a tua carne, ela continua lá, irmãos. Lá no fundo. Talvez sem poder, talvez sem força. Mas ela continua lá querendo, ela continua lá buscando. E a palavra diz que dentro de nós, carne e espírito vão guerrear até o último dia das nossas vidas. E Paulo chega um momento onde ele diz: o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso que faço. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar? Mas ele diz depois, no capítulo 8, graças a Deus, que em Cristo Jesus eu posso vencer.
irmãos, que eu não posso controlar os desejos da minha carne sozinho. Não, eu já perdi essa batalha. Você já perdeu essa batalha, irmãos, nós não conseguimos. E depois que você entregou a sua vida para Jesus, você começou a ver o poder que a tua carne tem. Porque talvez até aqui, quando Jesus não era salvador da tua vida, não fazia diferença, você podia pecar e não existia um espírito guerreando por você. Talvez você vai dizer, pastor, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, ficou muito mais difícil. E eu vou te dizer, irmãos, enquanto houver guerra, fica feliz. Enquanto você estiver lutando, enquanto você estiver chorando, enquanto você estiver se arrependendo quando errar, enquanto estiver doendo, e você se arrepender e ver que Jesus te perdoou, não foi remorso, foi arrependimento, fica feliz, irmãos. Essa guerra vai continuar até você partir dessa terra. Mas viva pelo Espírito, e a tua carne não vai controlar os teus desejos, e ela não vai gerar sedução, ela não vai dar oportunidade para que uma proposta venha que gere pecado. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter um coração arrependido todos os dias. A palavra de Deus diz lá em Isaías que Deus, Ele admira, Ele estima um coração contrito. Contrito, irmãos, é um coração arrependido. O problema de Israel, irmãos, foi que eles achavam que eles eram bons demais. E com o tempo eles foram secando. E a palavra diz que Jesus chamou de raça de víboras. Aqueles que ensinavam o povo, mas que eram como sepulcros caiados, que por fora eram bonitos, mas dentro estavam podres. Enquanto você estiver lutando, irmãos, enquanto você estiver se arrependendo, Deus está contigo. O Espírito Santo é contigo. Ele vai te dando força, Ele vai te dando consciência, Ele vai fazendo pesar. Quando você começa a se afastar de Deus, quando você tem que tomar uma decisão, e essa decisão vai desagradar a Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga a vida através dessa palavra. Eu sei, Senhor, que eu sou tentado, e todos nós aqui somos, muitas vezes, na maioria das vezes, pelos nossos próprios desejos, e muitas vezes pelo diabo, como Tu foste, Jesus. Mas que Tu esteja conosco, como essa palavra que nós lemos. Aqueles que vivem a vontade do Senhor permanecem para sempre. E que, Senhor, Tu esteja conosco. E eu sei, Senhor, que enquanto nós estivermos Te buscando, nunca uma tentação será invencível. Assim nós venceremos. Senhor, se há pessoas aqui que estão caindo em tentação, Espírito Santo, que nessa manhã haja reposicionamento. Que nessa manhã, Senhor, aquilo que está oculto, aquilo que está, Senhor, escondido, mas que dentro, Senhor, dessa pessoa, o Seu Espírito clama para que possam voltar para Ti, porque houve separação. Talvez é um pecado oculto, um pecado que ninguém sabe. Que haja arrependimento nessa manhã, Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, leve essa oração de arrependimento ao trono de Deus e a Jesus, o advogado dessa pessoa. E mesmo que haja consequências, Senhor, desse pecado, que haja perdão, para que haja, Senhor, novamente aproximação contigo e convida contigo. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja viva, que cada um de nós possa ser transformado através dela. E que, Senhor, daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, 50 anos, nós lembremos dessa palavra, nós lembremos de controlar os nossos desejos. E se quando algum desejo começar a sair fora de controle, se quando o Senhor é um fruto do Espírito, ele começar a deixar de existir em nós, quando uma obra da carne que não se manifestava começar a se manifestar de novo, a gente liga um alerta, se lance diante de Ti, se arrependa e passa a viver uma vida contigo de novo, pelo Espírito. E que o Teu nome seja glorificado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Nossa, salve de nós, Senhor. Irmãos, vou reforçar, não falei muito durante a palavra. Quer vencer a carne? A ferramenta mais poderosa é o jejum. Não tem nada mais poderoso para
vencer a carne do jejum, porque ele ataca a própria carne. Quando você abre mão de uma refeição, de um dia, de algo, sei lá, algo que vai ser importante, doce, não sei, algo que não gosta de café, fazer junto de café, não, algo que vai sacrificar. Essa ferramenta, irmãos, é poderosa. Você vai ver assim, se você está com desejos começando a te controlar, entre em jejum, irmãos, isso vai te gerar força em nome de Jesus. Bem, alguns recados, nós já vamos depois orar pelos projetos de vida, pelos visitantes também. Nós tivemos, dá para passar um videozinho da virada? Não, esqueci de falar, né? Nós tivemos culto, a gente posta lá nas redes sociais depois, tivemos culto da virada, agora dia 31 lá em Bom Retiro. Foi bênção. Eu sei que não pôde estar esse ano, quem sabe ano que vem, né? Ano que vem vai ser aqui na igreja e vai ser bênção em nome de Jesus. Inclusive, né, gente, nós estamos deixando, passando a igreja de Bom Retiro, agora no próximo dia 12, nós vamos ficar 2026 só com a igreja de Lajado. O pastor Felipe, nos conheceram, veio aqui, a vigília estava aqui, e acho que lá no hotel ele trouxe louvor para nós algumas vezes. Quem lembra do Felipe, cantor? Ele está subindo a igreja de Bom Retiro, dia 12. A gente vai ficar aqui para poder se dedicar mais aqui. Se Deus quiser, vamos ter 2 cultos, um culto de noite e um culto de manhã, ao longo desse ano, e vai ser bênção. Bem, se você quiser participar, vai ser uma segunda-feira, dia 12, o nosso culto de despedida lá. Se quiser participar, vai ser bem-vindo. Não vai ter culto no domingo que vem lá, vai ser na segunda, vai ter o nosso superintendente lá para fazer a posse do Felipe. Dia 31, então, tivemos nosso culto. Ano que vem vai ser aqui, então com certeza nós vamos passar aqui. Vai ser bênção, vai termos um espaço abençoado, para comemorar depois lá em cima, e vai ser bênção. Jovens, dia 17, com você, jovem, junior, galerinha, turminha dos juniores, então voltam dia 17 também. Eles estão vendendo alguém ofereceu uma rifa para vocês dos jovens? É que nem lá em Bom Retiro, né? Depois reclamam, só não vendem, né? E não vendem na igreja. For um ali no fundo vai vender tudo, né? Então, ajude os jovens, eles estão vendendo uma rifa, para pagar o retiro deles, e no fim eles compram, né? Ou melhor, quem compra depois, né? Não é os jovens, né? Então, mas se alguém oferecer para você, ajuda aí os jovens, que eles vão passar. O retiro de carnaval vai ser sábado, domingo e segunda, né? Esse ano não vai ter a terça de manhã, né? Eu acho que é melhor. Terça de manhã a gente está acabado lá já. Então tá bom terminar a segunda de noite. Só tem que cuidar a volta, né? Porque à tarde a galera tá cansada. Porque os pais dão uma força nos caras, né? Mas, sim, mais alguma coisa? Recados? Não. Irmãos, alguém quer trazer um projeto de vida antes de nós orar? Que não está aqui ainda. Nós vamos orar pelos projetos de vida. Glória a Deus. Deus abençoe. Estende as mãos. Se alguém ainda quiser, tem projeto de vida lá. Se alguém quiser, alguém quer projeto de vida, não precisa dar uma sacudida assim. Não. Se não, tem no fundo lá. Você pode pegar lá. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, cada um desses projetos de vida, Senhor, e mergulhados no óleo, como já falamos, Senhor, que representa nós mergulharmos, Senhor, o nosso ano de 2026 na Tua presença. Senhor, eu sei que aqui, Senhor, eu tenho fé, que aqui existem nomes de almas que precisam ser salvas, que aqui existem projetos, que aqui existem casamentos que precisam ser transformados, aqui existem negócios, Senhor, que precisam ser ampliados, abertos. Tem, Senhor, batalhas financeiras, tem batalhas, Senhor, contra vícios, tem batalhas, Senhor, na saúde, no casamento. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada uma dessas pessoas. Nós colocamos diante de cada um desses projetos e Te pedimos, Senhor, que 2026 esteja mergulhado, Senhor, na Tua unção, na Tua vontade, na Tua sabedoria, no Teu discernimento, e que
Tu abençoe, Senhor, cada pessoa que com fé tem colocado o seu ano diante de Ti. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus. Visitantes, temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Todos já vieram? Hoje todos? Amém. Deus abençoe. Então vamos nos colocar de pé. Já vou falando, irmãos, para você se preparar. Nós vamos ter depois do carnaval, eu ainda só não sei se vai ser no dia 20 e 21 ou 27 e 28 de fevereiro, mas vai ser uma sexta-noite e um sábado. A gente ainda está definindo se vai ser sábado de manhã ou se sábado de tarde, mas vão ser pelo menos 2 turnos, onde nós vamos ter uma conferência aqui na igreja, santidade e profundidade. Já estamos conversando, vão ter vários pastores que vão estar aqui trazendo palavra, ministração, para batismo do Espírito Santo, para dons, para revelação, para nós termos, buscarmos nesse ano santidade e profundidade. Então, vai ser o dia 19, dia 20, 21 ou 27, 28, a gente deve confirmar semana que vem essa conferência que nós vamos ter aqui. Mas você se organiza para dar, vai ser uma sexta de noite, e um sábado ou de manhã ou de tarde, que nós vamos estar aqui para receber algo mais do Senhor. Bem, feche os teus olhos aí, Deus, obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que pôde estar aqui. Eu sei, Senhor, que muitos estão viajando, que, Senhor, Tu possa guiar. Eu sei que muitos vão voltar hoje, Deus, pegar um trânsito muito complicado. Senhor, que Tu proteja, guarda cada um, aqueles que ainda vão tirar férias, proteja, guarda, Senhor, dá dias de proveito. E, Senhor, nós vamos entregar a nossa semana nas Tuas mãos. A primeira semana do ano, Senhor, em nome de Jesus. Esse ano é Teu. Esse ano, Senhor, nós estamos entregando, Senhor, nas Tuas mãos. E, Senhor, desde essa semana, Senhor, nos colocamos diante de Ti todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, dá uma semana abençoada. Dá uma semana, Senhor, de força. Dá uma semana de respostas. Dá uma semana de vitória, santidade. Vitória, Senhor, sobre as tentações. E que, Senhor, em 2026, a Tua luz brilhe forte através de cada um.